O presidente Jair Bolsonaro altera as regras do teletrabalho, que se tornou muito frequente durante o auge da pandemia, onde 1 em cada 10 pessoas trabalhadoras, no caso, ficou em home office, isso no ano de 2020. Essa modalidade ainda permanece em muitos trabalhadores e, por isso, é preciso ficar atento ao que muda. Pois é, e a gente conversa agora com o advogado Lucas Vasconcelos para entender melhor do que se trata essa medida provisória. Bom dia, advogado, seja bem-vindo à Rádio Cidade. A gente já pergunta ao senhor o seguinte: a empresa, ela pode impor ao profissional a modalidade de trabalho que seja presencial, remota ou híbrida, ou isso deve ser decidido em comum acordo? Advogado? Aí. Bom dia, Rodrigo. Bom dia. Bom dia, Laís, e bom dia a todos os ouvintes da Rádio Cidade. Veja só, respondendo à tua pergunta, a empresa ela não pode impor. Caso aconteça essa questão da modalidade de trabalho, esse tem que ser acordado entre mútuo acordo entre o empregador e o empregador, e que essas alterações sejam constantes, conste expressamente no contrato de trabalho do empregado. Como fica o cumprimento da jornada de trabalho? Existe alguma mudança com relação a isso? Acho que a gente perdeu o contato com ele. Ele saiu daí? Voltou? Tá nos ouvindo, advogado? Tô sim. Você ouviu a pergunta ou quer que eu repita? Sim, ouvi, perfeito, tranquilo. Quanto à questão do cumprimento da jornada, se o trabalho remoto for controlado por jornada, ele vai seguir as regras previstas na CLT para os trabalhos presenciais, que é a questão das 8 horas diárias e 44 semanais, e ultrapassando essas horas, ele fará jus às horas extras. Quando for o contrato por produtividade, o trabalhador só vai responder aquilo que ele produzir e não fará as horas extras, porque ele vai exercer as atividades convenientes ao período que ele está exercendo a produção dele. Essa nova medida, né, agora do teletrabalho, ela vale já para quem estava no home office ou só para os novos contratos? Veja só, vale para todos os empregados que estejam enquadrados nessa modalidade. Os contratos antigos eles vão se adequar às novas regras previstas nessa nova MP. Advogado, muito tem se falado também sobre o trabalho por produção. O que essa medida provisória fala sobre isso? Veja só, o trabalho por produção, o empregado ele vai responder por aquilo que ele produzir. Ele não vai ter a questão do controle de jornada, consequentemente, não fará jus às horas extras, e quanto à questão da remuneração do salário, vai ser negociada juntamente com o empregador. E quanto às questões das contribuições previdenciárias, elas estarão sujeitas às regras já previstas para os trabalhadores presenciais. Não tem nenhuma alteração quanto a isso. Então, nesse caso, o trabalhador por produção, ele não se encaixa no regime seletista? Não. Ele vai ter o regime de acordo com o que for acordado com o empregador. Perfeito, advogado. A gente agradece muito seus esclarecimentos e a gente torce para que realmente dê certo o teletrabalho, né? E que as pessoas elas possam ter aí uma forma de trabalho mais regulamentada. Que a gente viu muita gente, por exemplo, de prestador de serviço, home office, que ficava meio perdido, e agora isso vai dar mais um direcionamento. Muito obrigada, viu, advogado? Obrigado, eu agradeço o convite. Obrigado e até mais. Tá, e a gente conversou com o Lucas Vasconcelos.